Bom dia, estou aqui no centro do Rio de Janeiro, mais precisamente na Cinelândia, aqui no Teatro Municipal ao fundo, aqui como vocês podem ver. Uma vista bacana, quem não é do Rio de Janeiro deveria conhecer. Vou aproveitar o tempo antes de uma consulta médica para refletir com vocês sobre um assunto importante. Perceba que a igreja que Jesus idealizou nada tem a ver com esse espaço físico de nosso tempo, onde a gente vai acreditando que estamos prestando o melhor culto a Deus. Deus nunca pediu culto, gente. A gente acha que Deus é um ser limitado, extremamente egocêntrico, cheio de manias, que gosta de ser adorado, bajulado e se satisfaz com isso. Um Deus transcendente. Pensa. Então é como se Deus tivesse proporcionado uma forma para que isso acontecesse. Então mandou Jesus vir na Terra só para juntar esse grupo de pessoas para todo domingo ir nesse culto para ficar com mão levantada, dizendo para Deus o quanto Ele é santo. É como se Deus não soubesse o quanto Ele é santo. Então, domingo à noite, nesses ajuntamentos, milhares de pessoas no Brasil, da qual também fiz parte, tá bom? Fica com a mão para cima, falando santo, santo, santo. Eu, sinceramente, não vejo sentido nisso. Fico imaginando Deus vendo tudo isso, se sentindo vaidoso, tipo, olha como eu sou santo, como eu sou santo. Eu não fazia ideia o quanto eu era santo. Estou vaidoso. Imagina Deus assim. Então, por que existimos se não for para adorar o Criador? A adoração que nós nos acostumamos é para além do que acontece nas quatro paredes. Aparentemente, é como se Deus gostasse de ser bajulado em um espaço físico pré-determinado ou determinado pelos homens. Isso nada tem a ver com a eclésia que Jesus instituiu. Então as pessoas não entendem que elas não precisam desse espaço. Esse espaço faz parte de uma liturgia, de uma tradição que eu até respeito, gente. Não há problema. Legal, de verdade, se você gosta e se sente bem. Beleza, se você tem todo o direito de participar e ficar ali. Isso não é o problema. Mas como esse ritmo impede milhares de pessoas de enxergarem o divino. Isso não é necessário para a prática da fé cristã. A fé cristã não pode ser limitada a um espaço físico apenas. A vida de adoração deve transcender esse espaço, assim como Deus é transcendente. Sobre a compreensão de chamarmos, de chamados para fora, por exemplo, é uma hermenêutica ruim da palavra ali. Não é exatamente isso. A palavra eclésia, se você dividir o prefixo e sufixo, até vai dar os chamados para fora. Só que a mesma coisa, diria eu, se você pegar a palavra primavera e tentar dividir em prima, que chama vera, não é bem isso, gente, não combina. Mas a palavra eclésia mesmo significa uma assembleia. Mas qual assembleia? Nós temos que lembrar que os pais da eclésia eram os gregos, que são considerados pais da polis, do pensamento coletivo, do pensamento em sociedade. Então, o que acontecia na tradição grega? Quando acontecia algum problema na sociedade, eles se juntavam para pensar numa forma de determinada situação melhorar. Para melhorar o entendimento, imagina se acontecesse um problema, uma tragédia onde você mora, tá? A vizinhança se juntaria no lugar, faz aquela assembleia para pensar como fazer isso não acontecer de novo, como a gente pode melhorar e assim vai, etc, etc, etc. Isso era chamado eclésia, uma reunião política social, não tinha nada a ver com culto, com liturgia, com adoração em sua essência. Até porque isso já existia, se chamava sinagoga, ou sinagoga, depende de um. Num espaço, num ambiente onde haviam dois templos, porque havia o de Samaria e o de Jerusalém. Centenas de sinagogas, e Jesus pede uma eclésia, uma eclesia. Só que hoje, quando a gente pensa em igreja, eclésia, a gente está pensando em sinagoga. Nós invertemos, gente, na verdade, o papel.
Se você tem dúvidas sobre não deixar de congregar com esse vídeo, vou te falar, não estou aqui dizendo que não tenha que congregar. Só vou te explicar. O que é congregar? Congregar tem a ideia de a gente partilhar a vida, a comunhão. Não tem a ver com você assinar um livro de hall de membros da igreja. O livro da vida não é uma plataforma, não está sincronizado com um hall do livro dos membros. Isso nada tem a ver. Então, a partir do momento que você faz parte de uma instituição religiosa, você está congregando a igreja? Não, eu diria que não. Você apenas faz parte daquela instituição religiosa determinada. Eu conheço, provavelmente você conhece também, dezenas de pessoas que não fazem parte de nenhuma instituição religiosa e congregam. Congregam com as pessoas que estão ao redor delas, dentro da sua casa, onde quer que elas estejam, mas também conheço um monte de gente que está na igreja, na instituição, que não congregam, apenas conhecem a nuca de quem está sentado à sua frente, porque essa é a igreja. Todo mundo sentado na frente um do outro, olhando para a nuca, ouvindo uma pessoa falar. Estou falando aqui de comunhão. Olha só que absurdo, gente. Eu tenho para mim que a igreja evangélica, nesses termos, começou a dar errado no Brasil quando a gente parou de ouvir uns aos outros para ouvir uma única pessoa. A gente junta uma igreja, sei lá, com 300, 500 ou 5.000 pessoas para ouvir um cara, simplesmente um cara falar. Normalmente é uma pessoa branca, de classe média, e a partir da perspectiva dele, as pessoas são moldadas segundo as suas regras e interpretações. E muitas das vezes os membros não podem contrapor a sua visão, porque certamente dará problemas, e dará mesmo, eu falo por experiência. Daí aquelas dezenas, centenas ou milhares de pessoas saem de lá afirmando que participaram de um culto, que o culto foi maravilhoso. Sério mesmo, gente, que vocês acreditam nisso? Para pensar, Deus criou o cosmos, o universo, e conhece cada centímetro do universo para se preocupar com o nosso culto de forma absoluta. O propósito divino nunca foi esse. É só perceber como Jesus andou e agiu. Deus não é egocêntrico, nós sim somos. Deus transcende a nossa rasa compreensão de culto e de santidade. Percebo que chegou um tempo, gente, que estamos num divisor. Ou eu e você caminhamos em direção ao divino, ou seguiremos os rudimentos e preceitos de homens que nada tem a ver com o propósito inicial de Deus. Deus disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Mas nós escolhemos ouvir o que ele não disse, não falou, não declarou e nem nos ensinou. É impressionante. Você só vai viver o sobrenatural quando deixar o que é natural transcender um monte de crenças que os religiosos incutiram em você, como assim em mim também, e é precioso isso, uma coragem, um ato de fé tomar essa decisão. Sobre a Bíblia, eu queria te provocar um despertar. Outrora eu disse para uma pessoa, uma jovem, você acredita que a Bíblia tem resposta para tudo? A pessoa prontamente disse que sim. Eu sabia que essa resposta era condicionamento sofrido pela religiosidade. Como eu entendo que as pessoas estão dentro de um processo, eu não a julguei, eu não faço isso. Mas deixei uma semente para ela pensar e meditar. Deus transcende o propósito, o próprio universo. Ele criou todas as estrelas e as conhece. Deus conhece cada centímetro do universo. Nada pode conter Deus, porque ele transcende tudo dentro deste planeta que o agnóstico Carl Sagan chama de pálido ponto azul. Deus nunca parou de falar com a humanidade. Então ele não poderia ficar preso dentro de um compilado de 66 livros da Bíblia protestante e cerca de 73 da Bíblia católica. Apenas pense nisso. Isso é pensar fora da caixa, fora do que a maioria está pensando. Gente, a Bíblia foi feita para ser estudada. Se você não estuda, você não entende
não terá conhecimento, será facilmente levado por qualquer entendimento manipulativo, e é o que estamos vivendo neste momento no Brasil. Se você não tiver conhecimento cultural da época, digo da Bíblia, dos acontecimentos, como eles pensavam, da sua cultura, você não vai entender nada, nada da Bíblia. Então, ela, ao invés de te elevar, vai te afundar. Não é só pelo Espírito, mas pelo estudo dedicado das Escrituras. Além do mais, os primeiros textos foram escritos em aramaico. Do aramaico, gente, foi traduzido para o hebraico. Do hebraico foi para o grego, com Alexandre o Grande, que passou tudo para o grego, que era, em seu tempo, a língua predominante. Do grego, depois foi para o latim, do latim depois foi para o inglês, do inglês sucessivamente para o português, espanhol e aí vai. Cara, só nessas traduções feitas naquela época, nós estamos falando de séculos atrás, onde era zero tecnologia. Além disso, além, por exemplo, de você ter que traduzir, e eu respeito muito os tradutores, você tem que entender o que o autor queria dizer. O papel dos tradutores não foi fácil, mas imagina isso de forma crítica, tá? Porque as escrituras, elas vinham muito da tradição oral, é o que se acreditava até então, mas já temos outras vertentes nos dias de hoje. E tradição oral é muito peculiar de um povo, das suas crenças, lembrando que nós estamos no extremo oriente aqui no Brasil, ou seja, não estamos apenas geograficamente longe deles, mas de séculos e costumes de distância. Os escribas, que eram os responsáveis, que faziam a escrita, eles podiam, por exemplo, excluir texto, incluir texto e adaptar textos. Eles eram subordinados à igreja, por sua vez também eram subordinados aos imperadores romanos de seu tempo. Quem mandava era o imperador. Então, você pode imaginar que o que não era interessante ou desinteressante ao império vos era um peculiar, a partir ali de Constantino, que assume a religião no império. É tempo de despertarmos, de perceber que há algo maior, esse algo maior é Deus. A Deus não importa como você perceba, desde que esteja conectado com a fonte e o Criador de tudo. Os seus princípios estão à frente disso. Tudo e são infalíveis. Apenas questione o que estou dizendo e vá em frente, porque, gente, um mundo de possibilidades dada por Deus, mas ainda bilhões estão vivendo com o mínimo, porque não enxergam o que está além, que é o sobrenatural. Existe uma verdadeira religião, mas muitos de nós não praticamos o que está escrito, por exemplo, em Tiago 1,27. Não precisa ser cristão. A verdadeira religião aos olhos de Deus, pura e sem falhas, consiste em amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo. O verdadeiro culto começa a partir disso, a partir da compreensão que a verdadeira palavra de Deus é Jesus. Jesus é maior que a própria Bíblia e dogmas e regras do que criamos. Então eu dediquei esse tempo aqui antes de ir para a consulta para discutir com vocês aqui. Aproveitei que está aberto aqui, está aqui o Teatro Municipal. Parte dele, que a frente dele fica ali, tá vendo? Aqui, para ali fica a Cinelândia, ali o amarelinho, ali está a Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro. Eu gostaria que vocês refletissem, pensassem fora da caixa. Meu objetivo aqui, eu respeito muito quem está congregando. Tomei uma decisão, já falei para as pessoas mais próximas, tudo bem, eu estou gravando um vídeo aqui, que bom te ver. Um beijo. Te amo, hein? Te amo. Um beijão. Passou uma grande amiga aqui. Eu parei para gravar esse vídeo aqui, na Cinelândia, encontrei uma pessoa que mora onde eu moro. Espero que você possa raciocinar. O objetivo aqui não é desconstruir o que você tem hoje, mas você entender que Deus é transcendente. Ele transcende toda a nossa compreensão. Eu vejo, infelizmente, as pessoas presas em coisas tão pequenas, tão curtas, que não as levarão à verdadeira, diria eu, comunhão com o Pai. Muito obrigado por você que tem me acompanhado aqui no canal. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Curte o canal, compartilhe, me siga aí.
e vamos debater, conversar, sem se ofender, sem querer demonstrar mais conhecimento do que o outro, porque a questão aqui não é demonstrar mais conhecimento, mas aprendermos juntos. Um beijo da Adriana, até a próxima, um fraterno abraço.